sou o Maurício Finanças, e aqui vou falar sobre a gasolina a R$7. Por que ela tá R$7? Deixa o link e compartilha, valeu! Com a gasolina a R$7 não dá nem para comprar uma bike elétrica por causa da crise hídrica. Então tem a crise do petróleo, a crise hídrica. Aliás, o alto preço do petróleo é crise hídrica. Então só a pé mesmo. Aí o alimento tá caro, aí tem inflação. Tem nem muito pra onde fugir. Mas enfim, por que a gasolina tá cara? Vamos falar. Essa alta nos preços da gasolina e combustíveis é no mundo todo. Isso ocorreu por causa da diminuição de produção durante o lockdown de 2020. Então, durante o lockdown de 2020, houve uma redução na produção de petróleo e por isso, agora com a retomada da economia, o preço está disparando. A demanda caindo por causa do lockdown, os produtores tiveram que reduzir a produção. E aí, o preço se elevou, agora com a retomada. E para completar isso tudo, no finalzinho de 2020, os espaços de armazenagem de petróleo estavam acabando. Eles já não tinham mais aonde pôr petróleo. Mais um motivo para reduzir ainda mais a produção. Já que eles estavam esperando a retomada da economia ainda em 2020, todo mundo achou que seriam 3 meses no máximo. Estamos nessa mais ou menos até hoje, mas enfim. E aí no final do ano eles ficaram sem espaço e também ajudou a reduzir a produção de petróleo. Então, felas, como diria o Toguro, com a demanda baixa, os estoques cheios, os produtores de petróleo, que eu ainda vou falar deles também, tiveram que reduzir a produção de petróleo e eles são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles têm o monopólio da produção de petróleo. Em 2021, a economia começou a ser retomada. E aí começou a ter maior demanda por petróleo. Conforme a demanda por petróleo vai aumentando, a produção estava baixa. Mas só que a produção não consegue acompanhar, porque não é do dia para a noite que você aumenta a produção de petróleo, porque depende de vários fatores, desde a extração, o refino e tudo mais. Com isso, com essa elevação da demanda e a baixa produção, com a retomada da economia, entra a lei de mercado, que é o quê? Oferta e demanda. Quanto mais escasso é um produto ou serviço, ele tende a ser valorizado. Em julho de 2021, a reunião da OPEP, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, lembra que eu falei? Eles têm um monopólio. Eles decidiram, após essa reunião, elevar um pouco a produção de petróleo. A OPEP, ela manda no preço do petróleo do mundo. Por exemplo, se a OPEP, às vezes eles fazem isso, decidir reduzir a produção de petróleo, lembra da lei do mercado que eu acabei de falar? Então, se eles reduzirem a produção, a demanda continua a mesma e o preço dispara. Quando eles querem ofertar mais e baixar o preço, eles ofertam mais, produzem mais, o preço tende a descer. Isso é a lei de mercado, oferta e demanda. Esses são fatores externos ao Brasil. Agora vamos entrar no Brasilzão agora. Agora a coisa vai ficar pior. Bom, com esse aumento da produção do petróleo pela OPEP, o preço tende a se estabilizar. Não vai nem subir nem descer. E se o dólar não ficar maluco, se o dólar não disparar, aqui dentro do Brasil tende também o preço do barril ficar estável. É menos um fator que vai pressionar a inflação dentro do Brasil. Bom, maior parte da nossa economia é movimentada sobre rodas, com gasolina e diesel, através dos motoboys, dos caminhoneiros, dos prestadores de serviço. O preço pelo menos se estabilizando, não está subindo do combustível. Isso quer dizer o quê? Que também não pressiona a inflação, porque esses profissionais não vão precisar repassar o custo. Não repassando o custo, os produtos não sobem de preço, ficam estáveis. Isso tudo é em teoria, tá? Que o Brasil... O Brasil é diferenciado. Bom, e assim, não pressionando a nossa inflação interna. Ainda que dentro do Brasil, metade do valor do combustível ele é imposto. São 15% do governo federal, em média 25% do governo estadual. 40% do preço do combustível é imposto. E isso é discutível. Muitas tabelas já chegam a 50% do valor. Ou seja, se você botar R$10 de combustível, no seu carro só entra 5 e os governos ficam com mais 5. E como é que é a cadeia de petróleo dentro do Brasil? Então nós temos a extração, o refino, a distribuição, o posto de gasolina, que é onde você abastece. Um fator que a maioria das pessoas não sabe é que a Petrobras não tem mais um monopólio desde, se eu não me engano, de 97, da extração do petróleo em terras brasileiras. Existem mais de 30 empresas que fazem a extração concorrendo com a Petrobras. Mas dentro da cadeia, como eu falei,
além da extração, tem o refino. E aí sim a Petrobras tem um monopólio do refino do petróleo. Só ela explora esse mercado. Embora não seja proibido outras empresas fazerem esse trabalho do refino, então por que as outras empresas só atuam na extração? Mas antes eu preciso explicar o seguinte: quando uma empresa privada ela faz a extração, ela vende para a Petrobras, que é a única refinaria, a única que faz o refino. Por que eles extraem e não compete lá no refino? Eles extraem porque esse preço da extração já é pré-tabelado quando eles vão vender para a refinaria. Antes de perfurar o poço, eles já sabem quanto que tem lá de petróleo, quanto que vai custar, quanto é mão de obra, tal, já sabem tudo. Então já tem um pré-contrato, já é pré-contratada esse valor. Então, digamos que essas empresas, para ficar simplificado aqui, essas empresas, elas antes de extrair, elas já sabem quanto que vão vender aquele petróleo para a Petrobras. Esse preço já fica meio que tabelado, ele não aumenta, ele só é reajustado de acordo com a inflação e aumento salarial, essas coisas assim, né? Mas no grosso mesmo, o valor, ele é previsível. E por que essas mesmas empresas não entram de concorrência para fazer o refino do petróleo dentro do Brasil? O que acontece? É como se fosse uma concorrência desleal. Como a empresa do governo, vira e mexe, tem interferência do governo ali. Como já ocorreu em governos passados, muitas das vezes o preço é colocado artificialmente para baixo, a empresa, a Petrobras no caso, refina, tendo prejuízo, interferência do governo, a empresa do governo, então ela começa a operar no prejuízo. Uma empresa privada não tem capital infinito do contribuinte trouxa para ficar pagando isso. Então a empresa privada, se acontecer isso com ela, ela vai falir, não tem para onde correr. É por isso que ela não entra, porque o mercado, esse mercado do refino, é muito arriscado. E fora a intervenção política que pode ter dentro da empresa, que é do governo, ainda temos insegurança jurídica e a própria instabilidade do país. O país é hostil a empreendedores, o país é hostil a negócios e tudo mais. Só para citar um exemplo aqui, de 2011 a 2016, o preço na refinaria saía abaixo do preço de mercado. Intervenção do governo da Dilma. É por isso que as empresas não entram nesse mercado para concorrer. Então, se uma intervenção faz a empresa operar no prejuízo, uma empresa do Estado que tem dinheiro infinito, imprime dinheiro e tudo mais, extorquindo as pessoas, uma empresa privada não consegue concorrer com isso. E essas intervenções do governo, ou possíveis intervenções, espantam investidores para aportar na empresa. Com isso, além da empresa estar assumindo aquele prejuízo que está saindo da refinaria a preço artificial, a preço fora do mercado, a preço muito abaixo do mercado, ainda fica sem dinheiro para fazer investimento nos seus maquinários, para investir, para produzir, para refinar mais, para ter mais produção. Isso tudo prejudica a empresa. Se uma empresa estatal fica ferrada com isso, imagina uma empresa privada. Perceba que não é uma coisa muito fácil. Você vai pagar essa conta. De qualquer forma você paga essa conta. Se o governo intervir, você vai pagar essa conta lá no futuro, porque ela vai chegar. Seja por o grande prejuízo que a empresa vai se enfiar, mesmo se a empresa escapar do prejuízo lá na frente, esse valor vai ser cobrado. Se o governo não intervir, o preço do barril, o dólar caro pra caramba, o preço do barril lá em cima, o governo não intervir, você vai pagar mais caro, só que você vai pagar mais caro agora, no presente. Lá no futuro, essa conta não vai ser cobrada de você. Mas não acabou não, o Brasilzão sempre se superando. Você sabia que o Brasil tem uma das grandes reservas de petróleo do mundo, tá lá no pré-sal, e tem uma das empresas mais eficientes de ponta do mercado para fazer exploração de todo esse petróleo. E mesmo assim ainda importamos petróleo. Isso porque a Petrobras não tem refinaria suficiente, mesmo ela sendo... Aliás, é só por causa disso, ela sendo a única, tendo um monopólio ali do mercado, ela não consegue atender a demanda interna do país. Com isso, o Brasil tem que importar ainda. Com esse problema todo da Lava Jato na Petrobras, que a Petrobras estava com um grande prejuízo e tudo mais, ela não fazia investimentos em nada. Não foi feito novas refinarias para atender essa demanda que é crescente. Só para ficar o entendimento aqui, por isso, a cada 5 galões, vamos chamar assim, cada 5 galões que o Brasil precisa, 1 é importado. Resumão, como o Brasil não tem refinarias o suficiente para atender a demanda interna do Brasil e as empresas privadas têm medo de concorrer com a Petrobras dentro desse setor,
Nós não somos autossuficientes no refino de petróleo. E assim estamos expostos aos preços ditados pela OPEP, lembra que eu falei lá no início? Pela OPEP e também pela variação do dólar comparado com a nossa moeda, o real. Aí no Brasil temos quase metade do valor da combustível de imposto, temos a insegurança jurídica, corrupção e todos os problemas no Brasil que todo mundo sabe, já conhece de cor, não vou falar aqui. Como a nossa economia anda sob rodas, o preço do combustível está diretamente ligado à inflação e ao preço dos produtos. Se ele sobe, o preço do frete sobe, o preço dos produtos sobe, e aí é uma cadeia de aumento aonde pressiona a inflação. Ou seria uma das primeiras soluções que ajudaria muito. Retirar a Petrobras do refino. Não é abrir concorrência, não é nada disso. Ela tem que sair desse setor. Por quê? Porque enquanto ela estiver lá, ou o governo for dono dela, todo mundo vai ter medo de concorrer nesse mercado. Ninguém vai querer apostar nesse mercado, porque daqui não tem previsibilidade. Daqui a algum tempo, algum governo pode interferir e prejudicar a empresa privada da pessoa. Ela tem que ser retirada desse setor. Ou a Petrobras sai, ou ela é privatizada e aí uma empresa privada assume ela na totalidade. Enquanto ela estiver dentro desse setor como monopólio e sendo do governo, nenhuma empresa privada vai entrar para atuar nesse setor. Lembra que eu falei da lei de mercado? Quando um produto ele é escasso, o preço tende a subir. Quando um produto é abundante, é o contrário, o preço tende a descer. Se nós não somos autossuficientes no refino de petróleo, temos que importar, isso quer dizer o quê? Que a nossa demanda é maior do que a oferta, o preço está caro. Enquanto não abrir outras refinarias, de preferência fora do estado, sem o Estado estar com a mão, nós não teremos preço baixo dentro do combustível, porque nós nunca seremos autossuficientes. Outra possível solução, isenção total sobre os carros híbridos. O que são os carros híbridos? São os carros que funcionam tanto a eletricidade como a gasolina. Porque 50% do valor de um veículo no Brasil são de impostos. É isso aí. O governo está sempre... Ó, 50% é o valor de imposto, mas isso é de um carro comum. De um carro híbrido, eu não sei a faixa de isenção. Talvez eu bote aí na edição, mas eu não sei a faixa de isenção. Mas tem imposto. A isenção total é zerar o imposto sobre o carro, sobre os híbridos. Porque isso estimularia o consumo desses carros, reduziria o consumo de combustível, de gasolina. Lembra da lei de mercado? Quanto maior a oferta de um produto, menor é o preço dele. Porque as pessoas vão deixar de gastar muita gasolina, vai sobrar gasolina. Seria uma outra alternativa também para ajudar nesses valores, nos valores da gasolina. Porque descendo o consumo, vai sobrar mais produto e o preço também vai cair. Lei de mercado, oferta e demanda. Pessoal, é isso aí. Espero que o vídeo não tenha ficado grandão. Deixa o like, compartilha. Valeu!